E aí, meu povo lindo, shalom, graça e paz. Ian Guzmão chegando aqui para quê? Para mais uma live do Profiteia. E hoje nós vamos para o nosso terceiro nível da ativação profética. Por que terceiro nível, Ian? Por que você separou em níveis? Porque eu creio que existem princípios de uma vida ativada no Espírito. Quando nós falamos de ativação profética, nós não estamos falando de ativação para o ministério profético. Nós estamos falando de ativação para a sua vida, para que você viva o sobrenatural de Deus e desfrute do melhor que Deus tem para você, vivendo sua identidade, seu propósito e seu chamado. Então, ativação profética, o que é? É você ser ativado na sua identidade, no seu propósito, no seu destino, para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, isto é ativação profética. Se você está chegando aí, eu vi que Ju já chegou aí. Ju, vai enviando para seus amigos, convida geral. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante para mim e que compreender isso mudou minha vida. Que é sobre dimensões de sacrifício. O preço que você tem que pagar para que certas coisas na sua vida aconteçam ou não, né? O preço que você paga determina muita coisa que vai acontecer em você ou através de você. E quão rápido você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu gosto de chamar essa palavra de cordeiros e leões. Por quê? Eu vou explicar para vocês isso de um entendimento que eu tenho em Apocalipse 5. Mas só vira leão quem tem sacrifício de cordeiro. Só tem autoridade de leão quem tem sacrifício de cordeiro. Então, Jesus só se torna o leão da tribo de Judá depois que é fiel até a morte e morte na cruz, né? Mudo, calado, como ovelha muda ao matador. Então, a autoridade só é liberada sobre nossas vidas quando nós entramos na dimensão de sacrifício que temos que entrar para desfrutar daquilo que Deus já tem para nós nos céus. Então, muita gente quer o que Deus tem para si, mas não está disposta a pagar o preço por aquilo que Deus tem para ela. E isso é fundamental a gente compreender. Então, eu quero te pedir, começa a convidar seus amigos, você que já chegou aí hoje. Eu vou pegar o tablet aqui para encaminhar para alguns amigos. Vamos lá encaminhar para alguns amigos. É muito importante essa live de hoje. Eu tenho certeza que vai ser um desatar na sua vida, porque ela traz uma compreensão mais precisa sobre o que você precisa fazer de verdade para ter seu destino. Tem muita gente que atrela o destino a uma paternidade, atrela o destino a uma liderança, atrela a falta de destino a uma liderança, a uma mentoria, a alguma paternidade, quando isso está muito mais atrelado a você, ao seu posicionamento, àquilo que você está disposto a pagar e o preço que você está disposto a pagar para desfrutar do que Deus tem para você. Então, convida alguns amigos, convida gente que você sabe que precisa de um romper, de um desatar na vida deles, que precisa entrar numa plataforma nova na vida deles. Convida esse pessoal para estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer muito com você. Não simplesmente por ser eu ministrando, mas porque essa palavra vem muito de Deus para a vida de muita gente. Essa palavra mudou minha vida, entender isso mudou minha vida. Eu compartilhei isso com o pessoal semana passada numa reunião pequenininha, a gente estava conversando, Deus me pediu para falar sobre isso. E eu entendo isso como parte fundamental do que é de verdade ativação profética. Por quê? Porque às vezes você é ativado num culto, você é ativado numa ministração, você recebe uma palavra de Deus numa ministração, mas você não sabe como manter isso ativado. E aqui está o grande segredo. Como manter a sua vida ativada. Às vezes você vai num congresso, galera que estava lá, por exemplo, no congresso lá de Guanabi, né, finalzinho do ano passado, e teve uma ativação profética incrível, linda, maravilhosa. Mas quem consegue manter isso? Quem consegue manter essa ativação profética? Esse é o segredo da coisa. Não é você ser ativado, é você manter a ativação. Esse é o grande quê da questão. Isso é a coisa mais difícil de todas, não é receber a ativação. Às vezes você vai num congresso, volta impactado, assiste uma ministração, sai dessa ministração impactado. A grande questão é como manter a ativação que você vai receber. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então começa a convidar, manda para 10 amigos aí, convida geral para estar aqui. Eu tenho certeza que esse tema de hoje vai impactar você, vai mexer com sua vida e de verdade vai virar uma chave em sua mente e no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai impactar você. A gente tem até 10 e 10 para começar, então começa aí, convida seus amigos, manda para geral, chama todo mundo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai mexer com sua vida hoje. No mínimo, você vai sair daqui consciente do que você tem que fazer para manter sua vida ativada no profético. E como eu disse, não tem nada a ver com imposição de mãos.
Tem a ver com a dimensão de sacrifício que você decide andar. Então, um oi para todo mundo. Mila, que mandou shalom. Deixa eu ver quem mais mandou shalom. Ieda mandou shalom. Ju falou graça e paz, shalom. O pessoal que está entrando aí, Ju que entrou lá no comecinho, vai convida a gente para estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai mexer com você. Tenho certeza que essa palavra é importantíssima para a compreensão de sua vida espiritual, você desatar e viver um novo tempo, literalmente na sua vida. Foi uma das coisas que eu aprendi que mudou minha história. Foi quando eu entendi que minha vida e meu destino não estavam nas mãos de ninguém, a não ser nas minhas. E que tudo dependia da minha vida com Deus e do preço de sacrifício, de relacionamento que eu estava disposto a andar e ter com Deus. Então, a dimensão de sacrifício que você anda vai determinar a velocidade que você alcança seu destino, né? Eu costumo dizer que a paternidade, ela só pode te levar no físico aonde Deus já te levou no espírito. Então, a paternidade espiritual, ela só pode te levar no físico até onde você já foi em Deus no espírito. Deus não leva ninguém para cumprir o propósito. Como eu vi meu amigo Samuel, que eu vi que ele entrou aí comentando essa semana, Deus não leva ninguém para cumprir propósito que não cumpre princípio, né? Perguntaram para a Sam aí essa semana, como é que eu descubro meu propósito? Ele falou, cumprindo princípios, se relacionando com o Criador. Isso é verdade. Mas é o que eu falei, você não precisa só receber, você precisa aprender a manter uma ativação profética. E manter a ativação é o que é mais complicado, é o que realmente inculca a mente das pessoas. É como me manter ativado, como manter a minha vida ativada, como manter o meu relacionamento com Deus, como andar em profundidade na minha vida com Deus, né? Também te amo, Sam. Kesley, saudades também, meu lindo. Aparece aqui em casa depois para tomar um café. Minha sogra linda, shalom, minha sogra. Então vamos entrando aí, vai enviando um convite, convida pelo menos 10 pessoas para estarem aqui com a gente hoje. Vamos falar sobre cordeiros e leões. A dimensão de sacrifício que você anda determina a velocidade com a qual você alcança o seu destino. Uma paternidade física só pode te levar no físico até onde Deus já te levou no espírito. Não adianta você querer ir para as nações se dentro do seu espírito as nações já não estão prontas. Você já não queima, você já não gerou as nações dentro de você. Você já paga o preço do teu chamado, do teu destino. Uma das coisas que eu aprendi que mudou minha vida foi, sabe o quê? Pague hoje o preço que você sabe que você vai ter que pagar quando você estiver correndo pela nação. Então, às vezes a gente pensa, um dia eu vou correr pela nação e quando eu chegar lá eu vou pagar esse preço. Paga hoje esse preço. Se você pagar esse preço hoje, mais rápido você vai correr pela nação. Então, não tem a ver com quem você anda e com quem você está conectado. Tem a ver se você está conectado com Deus. Se você estiver conectado com Deus, Deus te conecta com as pessoas certas. Estava conversando com o Sam semana passada e uma das coisas que nós falamos semana retrasada, uma das coisas que eu e Sam falamos aqui há 12 anos atrás a gente estava aqui nesse quarto, nessa casa onde estou. Nós sentamos dentro desse quarto, estávamos orando, conversando, compartilhando coisas de Deus. E nós dois caminhamos por caminhos diferentes, né? Sam hoje é médico em Montes Claros, a gente se conheceu há 11 anos atrás e Sam seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas os dois pagando o preço, os dois se santificando, os dois buscando a Deus, os dois andando com o Senhor. E coincidentemente nós nos encontramos profeticamente hoje, né? Caminhamos com as mesmas pessoas. Sam ainda tem mais acesso ainda do que eu, porque ele já é mais conectado à Bertelli, ele é pastor já ungido, ele é líder de um ministério, então ele já tem mais acesso do que algumas coisas. Mas isso aconteceu como? Como Deus nos conectou? Quando o pessoal pergunta, como você conheceu esses caras? Como você anda com esses caras? Eu falei, cara, eu não sei, Deus fez. E Deus fez usando pessoas distintas, em vários lugares, não foi uma pessoa que fez. Não foi conhecer uma pessoa que falou assim, vou te levar para a nação. Não, Deus fez. E o lindo de andar com o Senhor é isso, não é as pessoas quem fazem. É Deus quem faz essas coisas acontecerem. Então, convida mais gente aí, convida o pessoal para estar aí na live. A gente já deu nosso tempo aí. Então, eu já quero começar a orar e começar a compartilhar com vocês essa palavra que mudou minha vida, mudou minha história.
e eu tenho certeza que vai mexer com você também. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abra nosso coração, abra nosso entendimento, abra nossa compreensão da Tua palavra, assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos em Lucas 24, abra o nosso entendimento, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos 16, abre o nosso coração para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar e ensinar para nós, compreender essa palavra, entender isso que eu entendi, mudou a minha vida, Senhor. Eu peço que o Senhor também toque e transforme a vida dos meus irmãos, que a mente deles seja completamente tocada, impactada por aquilo que o Senhor anseia fazer hoje nesse lugar, em nome de Jesus. Nenhuma palavra daqui saia da minha boca, mas todas sejam direcionadas pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vai abrindo sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, ok? Abre Apocalipse capítulo 5 a partir do versículo 5. E eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com você. Algumas pessoas com certeza já me viram pegando essa palavra, principalmente o pessoal de Guanambi. Teve um congresso lá que eu ministrei sobre isso. E muita gente compartilhou comigo depois o quanto que isso mudou a compreensão deles em relação ao cumprimento das coisas que Deus havia prometido para eles. E uma das coisas que eu quero que você já anote aí, para quem estiver anotando, né, é o seguinte: a velocidade com que se cumpre aquilo que Deus prometeu para você, ela é determinada pela dimensão de sacrifício e do preço que você está disposto a pagar. A dimensão da velocidade que as coisas que Deus prometeu para você, elas se cumprem conforme a dimensão de sacrifício e do preço que você está disposto a pagar. Então entenda uma coisa, já para abrir seu entendimento, para você começar a compreender. Tudo depende do preço que você paga. Tudo depende da dimensão que você quer andar. Tudo depende do seu nível de busca. Não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com as conexões corretas, não tem nada a ver com se alguém vai favorecer você ou se alguém vai encontrar você e se alguém vai decidir lançar você. Não tem a ver com isso. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando Deus falou comigo que Ele ia levar meu ministério à dimensão que Ele me prometeu a vida toda, eu já estava pagando esse preço, eu já estava orando muito, eu já estava lendo muita palavra, eu já estava jejuando muito, eu tinha entendido naquela época que Deus queria que eu pagasse, antes de eu ir para a nação, o preço que eu sabia que eu teria que pagar quando eu estivesse rodando a nação. Então eu comecei a pagar esse preço, eu comecei a buscar muito ao Senhor, eu comecei a intensificar, eu comecei a jejuar com mais frequência, orar com mais frequência, ler a palavra com mais frequência, eu comecei a aumentar o preço que eu pagava, e fazendo isso, aumentando essa dimensão, eu comecei a andar mais com Deus, me parecer mais com Deus, me relacionar mais com Deus, e consequentemente as coisas começaram a se cumprir numa velocidade maior. E eu vi em um ano se cumprirem coisas em minha vida que foram prometidas uma vida inteira. Quando eu entendi isso, quando eu entendi, cara, só depende de mim. Só depende da intensidade da minha busca, só depende da intensidade do meu relacionamento, só depende do quanto eu ando com Deus, só depende disso, não depende mais de ninguém. Não depende de conhecer as pessoas certas, de conhecer os pastores certos, de conhecer os ministros certos. É você e Deus. E Deus vai trazer as pessoas certas até você. Esta é a conexão. Às vezes nós achamos que conexões são feitas quando nós vamos até pessoas e nos apresentamos, dizendo: eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Sabe como aconteceram as conexões mais importantes da minha vida? Eu estava num lugar ministrando, cheio de pessoas improváveis, e compartilhei algo com alguém, eu encontrei alguém, eu não falei nada com ninguém, simplesmente cheguei ali, e um dos ministros de relevância da conferência veio até mim: cara, eu tenho uma palavra de Deus para você, e compartilhou aquela palavra, e de repente aquela palavra é tudo que Deus falou comigo durante anos. E quando pensa que não, eu me encontrei conectado com uma pessoa que tinha conexão na nação inteira e que me conectou com outros lugares. Eu não conhecia essa pessoa me apresentando para ela, eu não fui até ela dizer quem eu sou em Deus. Quando eu conheci o apóstolo Mahatma Lopes, que estava conosco aqui na live alguns dias atrás, e foi muito engraçado porque Deus me falou sobre ele 8 meses antes. Eu vi uma pregação dele e Deus falou: cara, esse cara vai liberar uma palavra assim, assim, assado de sua vida, que vai desatar algo. 8 meses depois eu encontrei ele e eu não falei para ele que Deus havia me falado a respeito disso. Eu me encontrei com ele e falei: pô, ele é sensível a Deus, ele conhece Deus, e ele vai discernir o que Deus tem para falar comigo através dele, e ele vai liberar essa palavra. Se foi Deus mesmo, esse cara vai liberar a palavra. E passei 3 dias convivendo com ele, se eu não me engano, no 3º dia, eu acho que foi no 3º dia, nós estávamos no gabinete, ele veio até mim e liberou exatamente a mesma palavra que Deus havia me falado 8 meses atrás.
eu não forcei, eu não procurei a conexão, eu não insisti nela, eu não disse, eu vou provocar isso aqui, não. Deus fez a coisa acontecer. Hoje eu tenho um acesso a ele, é meu amigo, eu considero meu amigo. Eu acho que ele me considera amigo dele também, porque a gente conversa com muita liberdade um com o outro. Mas essas conexões não foram feitas enquanto eu forcei barra para acontecer. Eu não fui até esses caras me apresentar, eu não fui até eles dar uma palavra. Eu estava no mesmo lugar com eles, fiquei quieto, fiz o que eu tinha que fazer, ministrei o que eu tinha que ministrar. Deus falou com eles. E porque Deus falou com eles, e não porque alguém falou com eles, essa conexão foi verdadeira, foi real, e aconteceu as coisas que tinham que acontecer em minha vida. Então entenda, não espere as coisas acontecerem para pagar o preço. Pague o preço e aí as coisas acontecerão. E eu não estou pedindo para você pagar o preço pelas coisas. Eu estou pedindo para você pagar o preço por aquilo que Deus tem para fazer em você. Porque não é sobre pagar o preço para chegar lá. É sobre pagar o preço para estar pronto para que Deus te leve lá. A dimensão de sacrifício que você anda determina a velocidade com a qual você é transformado. A velocidade de sacrifício que você anda determina a velocidade com a qual você é transformado. E quanto mais sacrifício, quanto mais entrega, quanto mais renúncia você faz, mais transformado você é. E quanto mais transformado você é moldado em mais semelhança de Jesus. Portanto, está mais apto para cumprir o propósito. Então lembre-se, tem a ver com o preço que você pague, com a dimensão de sacrifício e de renúncia que você está disposto a andar. Não tem a ver com conhecer as pessoas certas, com estar no lugar certo, tem a ver com andar com uma pessoa certa, e a pessoa certa para você andar é Jesus. Entenda isso. Eu não sei onde você está, talvez você seja de São Paulo, de Brasília, de Curitiba, de sei lá de onde, de Vitória da Conquista, talvez você mora aqui em Conquista como eu, e eu era uma das pessoas mais improváveis para Deus encontrar e lançar. Né? Eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia, num bairro que não é um bairro de luxo da cidade, né? Pelo menos não ainda. E Deus me encontra aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. E eu lembro que em alguns lugares que eu fui ministrar fora da Bahia, as pessoas me perguntavam, você é de onde? Eu falava, cara, Vitória da Conquista, Bahia. Ninguém sabia onde que era. Mas Deus sabia onde era a Vitória da Conquista. Ele estava me preparando, me moldando, me amadurecendo. Para quê? Para que no tempo certo, na hora certa, eu estivesse naquele lugar. Quando eu estivesse mais semelhante a Jesus e mais próximo daquilo que o propósito dele exigia de mim para que eu estivesse naquele lugar. Deixa eu trazer uma luz para você. A maioria das coisas que Deus prometeu para você não se cumprem porque você não está pronto para o cumprimento delas. E você não está pronto para o cumprimento delas porque você não anda com Jesus o suficiente para estar. Não tem a ver com conhecer alguém que te leve lá. Porque quem vai te levar lá é Jesus e somente Jesus. Então, a maioria das coisas não se cumprem por sua culpa. Porque você não pagou o preço. Porque você não jejuou o suficiente. Porque você não buscou o Senhor o suficiente. Porque você não orou o suficiente. Não tem a ver com conhecer as pessoas certas. Tem a ver com andar com a pessoa certa. E a pessoa certa para se andar é Jesus. Então entenda isso. Tudo vai acontecer na sua vida quando você começar a pagar o preço que você tem que pagar. E andar com Jesus da forma que você tem que andar. As coisas em minha vida não se cumprem, é culpa sua. Completamente sua. Tudo que não aconteceu na sua vida é sua culpa. Não terceirize sua responsabilidade. Não coloque a culpa nas pessoas. Não passe para os outros. Não aconteceu porque você não se parece com Jesus o suficiente para que as coisas aconteçam. Entenda isso. Deus te prometeu. Mas Deus te prometeu e existe uma parte que você precisa corresponder da palavra profética. Então Deus te deu uma palavra, mas quando Deus te deu a palavra, Ele disse, eu te levarei lá. Mas você tem que ser assim para estar lá. Então, muitas vezes nós recebemos a palavra e esperamos sentados como vagabundos espirituais, esperando a palavra se cumprir, em vez de irmos pagar o preço para entender. Se Deus te prometeu a nação, Ele não vai te levar para a nação de qualquer jeito. Ele vai te levar para a nação quando você andar com Jesus o suficiente, você estiver pronto para ir para a nação. E a velocidade com a qual você fica pronto tem a ver com o preço que você paga. Porque você é transformado naquilo que você adora. Você é transformado naquilo que você ama. Quer ir para as nações? Seja mais parecido com Jesus. Quer ver as coisas acontecendo na sua vida? Seja mais parecido com Jesus. Quer ver as coisas fluindo de verdade em você? Busca Jesus, ande com Ele, ame Ele, se importe com Ele. Você quer saber porque Deus não leva a maioria das pessoas para as nações? Porque Ele ama tanto a nação, mas Ele não ama Jesus. Tem gente que ama mais a promessa do que ama a Deus. E Deus não quer que você troque Ele pela promessa. Aí Ele não te deixa, Ele não deixa a promessa se cumprir. Porque
Porque você ama tanto a promessa que se a promessa se cumprir, ela vive um alvo de idolatria. Você quer saber a primeira palavra que Deus me deu quando a palavra de ir para a nação se concretizou? A primeira palavra que Deus me deu, Ele falou assim: no dia que você me trocar pelo seu ministério, eu tomo o seu ministério. A primeira palavra que Deus me deu, quando a palavra se cumpriu, quando Ele falou: eu estou te enviando, Ian. Sério, em tom sério. Poucas vezes eu ouvi Deus falar tão sério comigo. Ele olhou para mim e falou assim: Ian, no dia em que você me trocar pelo seu ministério, eu tomo o seu ministério. No dia que você amar mais o seu ministério do que você me ama, eu tomo o seu ministério. Ele falou: Ian, você precisa andar comigo e me amar acima de qualquer coisa, inclusive acima do teu chamado. Anota isso. A maioria das coisas que Deus prometeu para você não se cumpriu, porque você não paga o preço para ser aquilo que deveria ser, para que teu chamado se torne uma verdade em sua vida. A maioria das coisas que você espera de Deus, que você cobra de Deus que não aconteceram por sua culpa e por sua responsabilidade, porque você não paga o preço que você deveria pagar e você não anda com Jesus da forma que deveria andar. Jesus não, sabe aquele versículo que diz para a gente não negligenciar a obra de Deus? A obra de Deus tem a ver com aquilo que você é e não aquilo com que você faz. A gente acha que a obra de Deus é aquilo que a gente faz, não. A obra de Deus é aquilo que você é. O que você é te dá capacidade e habilidade em Deus para fazer alguma coisa. Tem a ver com quem você é em Deus. E você não foi ainda por sua culpa, porque você não paga preço o suficiente. Eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você me responda com sinceridade, para você. Não precisa dizer para mim. O quanto você ora, o quanto você jejua e o quanto você lê a Bíblia. Isso determina se você de verdade está pagando o preço para ir para onde Deus te prometeu. Eu vou dar uma palavra pesada. Eu espero que vocês recebam com amor. Deus não leva moleques para governar uma nação. Deus só leva homens. Deus não tem compromisso com moleques. Deus tem compromisso com homens. Deus não tem compromissos com meninas irresponsáveis. Deus tem compromisso com mulheres de Deus. Deus nunca botaria uma criança no trono. Ainda que na Bíblia Deus já tenha colocado crianças no trono. Entenda uma coisa: governar espiritualmente falando tem a ver com maturidade. Deus não leva crianças para governar. Deus não leva crianças para ambiente de homens. Deus só leva homens para ambiente de homens e Deus só leva mulheres para ambiente de mulheres de governo. Meninas não se sentam à mesa de governantes. Só mulheres de Deus de verdade, homens de Deus de verdade. A gente está querendo governar sem ter pago o preço. A gente está querendo governar sem ter medida de sacrifício. A gente está querendo governar e estar em ambientes de governo, andando com homens de Deus sem pagar preço nenhum. Aí eu vou te perguntar, para quê? Chegar lá e passar vergonha porque você não carrega nada. Deus não te leva por amor a você. Deus não te leva por amor a você, para que você não seja constrangido, para que você não passe vergonha com aquilo que você carrega, porque você paga pouco preço. Sua Bíblia está aberta em Apocalipse 5? Vamos lá. Apocalipse 5, versículo 5. Lê comigo. Apocalipse 5, versículo 5. Então dos anciãos consolou-me, afirmando: não choreis, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Primeira coisa, entenda isso aqui. Tem certo tipo de revelação que só vai ser aberta para você quando você adquirir uma dimensão de sacrifício correspondente com o nível daquela revelação. Entenda isso. Tem certos selos, certas revelações dos céus que só serão abertas para você quando você entrar na dimensão de sacrifício, de obediência que aquela revelação exige que você tenha, para que esse livro se abra de você. Tem tanta coisa, querido, a ser revelada, a ser mostrada para nós. Mas nós não conseguimos acessar esses selos, esses livros guardados de Deus com revelações que ninguém nunca viu, coisas que ninguém nunca ouviu, coisas que pessoas jamais contemplaram, porque nós não temos a dimensão de sacrifício de cordeiro. Versículo 6. Calma que eu já vou terminar de explicar isso. Nisso reparei o que aconteceu. No meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro que parecia estar morto.
tinha 7 chifres. Espera aí que abriu algo aqui. Mais tarde. Jesus, agora não. Pronto. Um cordeiro que parecia estar morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita que estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. O que Apocalipse está dizendo? Meu amigo Gessé entrou na live, e meu amigo, essa semana a nossa live não teve como fazer quinta. Deixa eu dar uma explicação rápida do que aconteceu quinta-feira. Tem uma amiga minha muito querida. Eu não posso contar a situação porque é uma situação particular dela e do esposo dela, mas ela estava com um problema de saúde, o esposo estava viajando, e nisso que o esposo dela estava viajando, ela passou mal. Mas ela passou mal assim, muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. E quando ela ligou para o esposo dela, uma das pessoas de confiança dele na cidade sou eu, ele falou: Ian, eu preciso que você vá lá, me ajude a socorrer ela, porque eu não tenho basicamente mais ninguém aí na cidade. E ela me ligou e eu tive que prestar um socorro assim, urgente, de última hora. Era uma situação grave, graças a Deus conseguiu resolver tudo no mesmo dia. Mas era uma situação grave e a gente correu para o hospital, conseguiu resolver tudo. Só que nisso, a live estava prevista para 9 horas da noite e eu vim chegar em casa era 10. Então achei mais prudente cancelar a live do que arriscar, atrasar e vocês ficarem esperando aí. Eu não gosto de adiar esses compromissos do Profité. Expliquei para a Gessé toda a situação, inclusive o que havia acontecido, mas como eu falei, foi uma situação muito complicada e eu tive que cancelar a live por causa disso. Mas essa semana a gente vai fazer a live só para o Gessé liberar e contar aí para vocês a experiência que ele tem vivido nesse tempo missionário e o que de verdade é fazer missões. Uma das coisas que eu falei com ele é que às vezes a galera tem uma visão muito romântica do que é fazer missões, né? E uma das coisas que ele me contou foi que ele já pegou Covid 3 vezes, porque ele não pode parar de alimentar crianças. As pessoas estão passando fome, precisam ter comida e ele não pode parar. Então ele já pegou Covid 3 vezes. Eu lembrei de um dos primeiros missionários da história da igreja, David Livingstone, que ele pegou malária 17 vezes. Por amor ao reino, por amor a pessoas, e não voltou para casa. Ele ficou lá na África. Primeira coisa que acontece quando ele chega na África, ele é atacado por um leão e tem quase o braço direito dele arrancado. Ele passa o resto da vida sem conseguir fazer esse movimento de levantar o braço. Mas ele é tão apaixonado por Jesus que ele continua lá na África e ele morre lá na África por amor àquele povo. Então, Gessé, você tem sido inspiração para mim, viu, amigo? Deus abençoe a sua vida. E essa semana será a live com Gessé, tá bom? Então, o que a gente pode entender aqui em Apocalipse 5? Nós entendemos o que? Jesus morreu, está diante do trono de Deus, João é levado aos céus, está lá diante do trono de Deus, e ele vê uma cena. E essa cena que João vê é descrito do versículo 1 ao versículo 5. Eu preciso ler, deixa eu ler também. Então observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rola, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? No entanto, não havia ninguém nem no céu nem na terra que pudesse abrir o livro, ao menos olhar para ele. E eu chorava, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de olhar para ele ou de abrir aquele livro. Então entenda uma coisa, vamos compreender algo. Jesus, ele vem para a terra em momento nenhum. Ele é chamado, enquanto ele está na terra, de Leão de Judá. Jesus é apresentado unicamente como Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ok? Jesus vai, morre, ressuscita e João está tendo uma visão aqui do momento em que Jesus estava diante do trono, ele estava diante do trono e havia lá um cordeiro como morto. E no momento em que o cordeiro é visto como morto, ele vê o cordeiro que parecia estar morto, ok? E quando ele olha para aquele cordeiro, os céus bradam: este é o Leão de Judá. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. E aí o céu todo se curva em adoração, adorando Jesus e rendendo adoração a ele. E isso me ensinou um princípio muito incrível. Jesus esteve com a identidade dele de Leão de Judá contida nos céus, até que ele fez o sacrifício do Cordeiro de Deus. E assim que ele está diante do trono, não é nenhum homem que fala, não é nenhuma pessoa que fala, os céus liberam naquele momento. Este homem que fez o sacrifício como cordeiro, na verdade, ele é o Leão de Judá. Antes de ser leão rugindo, você precisa ser um cordeiro morto diante do trono de Deus. Ninguém tem autoridade se você não cumpre a dimensão de sacrifício que essa autoridade requer para que você a tenha. Entenda isso. Ninguém tem autoridade se você não pagou o preço necessário para que essa autoridade chegue até você.
Jesus em momento nenhum é tratado como leão de Judá, a não ser que, se eu não me engano, eu acho que este é o único versículo que retrata Jesus como leão de Judá. Você precisa, antes de querer rugir como leão, ser um cordeiro morto diante do trono. Antes de querer ter a autoridade de leão, você precisa ser cordeiro morto diante do trono de Deus. O problema é que tem gente querendo rugir sem antes ser cordeiro morto. Tem gente querendo governar sem antes ser um cordeiro morto diante do trono. Não é sobre ter autoridade antes. Não é sobre mandar, não é sobre governar, não é sobre correr pelas nações. É sobre ser todos os dias um cordeiro morto diante do trono de Deus. Os céus só bradam, estes são leões, para aqueles que são cordeiros mortos diante do trono. O céu não brada com voz de leão, autoridade de leão para a gente que não tem vida de sacrifício. Os céus não bradam, estes são leões, para aqueles que não são cordeiros mortos. Os céus não bradam voz de autoridade para aqueles que não possuem uma dimensão de sacrifício que corresponda com o nível daquela autoridade. Meu amigo Samuel é médico. Para ser médico, ele precisou fazer sacrifício. Sacrifício quanto tempo? Se eu não me engano, 8 anos. 6 anos de faculdade, mais 2 anos que tem que fazer após a faculdade. Ou seja, para conquistar aquele nível de autoridade, ele teve que pagar o preço. Foram 8 anos de sacrifício, 6 anos de sacrifício estudando, mais 2 anos na residência. Para esses 2 anos da residência darem para ele a autoridade para ele exercer a função. É assim na vida espiritual, na vida física. Por que nós queremos ser diferentes na espiritual? Você acha que se ele tivesse desistido no meio da faculdade ele tinha alcançado? Quantas vezes ele lembrou do sonho, da promessa que Deus tinha para ele de ser médico? Quantas vezes ele teve que lembrar no meio daquele caos do quão difícil deve ser? Eu tenho discípulos que estudam medicina, que se matam estudando. Eu sei o preço que eles pagam para que isso aconteça. A dimensão de sacrifício que eles andam, se lembram o tempo todo do sonho. Eu sei onde eu vou chegar. Essa patente só é conquistada com dimensão de preço e de sacrifício pago. Aí a autoridade vem. A gente está querendo pular, querido, o processo de sacrifício, de obediência, de renúncia para chegar na autoridade. Ele quer achar que tem autoridade porque fala mais alto, porque grita mais alto, porque fez teologia. Eu fiz teologia, estou pronto para exercer ministério. Quem te falou, cara? Quem te falou que fazer de teologia te dá aptidão para ministério? Quem mentiu isso para você? Onde está isso na Bíblia? A Bíblia mede aptidão pela dimensão do seu relacionamento com Deus. Teologia é o que nós inventamos de 300 anos para cá, queridos. Não existia. Não estou dizendo que você não deve estudar e que teologia é ruim, não estuda. Eu tenho dezenas de livros teológicos aqui que frequentemente eu leio de todas as linhas teológicas possíveis. Eu entendo de calvinismo, arminianismo, tudo que você pensar teologia, eu entendo, eu estudei. Tem um amigo meu que ele diz que eu sou um teólogo livre, que eu leio muita coisa. E é isso que Sam falou, toda a autoridade não vem pelo título, e sim pelo processo que nos levou a conquistá-lo. O que fez Samuel estar apto para exercer a medicina não foi quando disseram para ele, você é médico. Foi em cada momento que ele se dedicou ao longo desse processo para conhecer com profundidade tudo que ele estava estudando, renunciar a tudo que ele teve que renunciar, horas na frente de uma televisão assistindo filme, horas de série, horas de lazer, para estar aprendendo como cuidar de pessoas, como tirá-las do leito de morte e levá-las para a vida. O problema é que eu e você estamos querendo pular o processo, acelerar os processos, sem pagar a dimensão de sacrifício e de preço que nós temos que pagar. Não tem a ver com as conexões que você tem a ver com quem você anda. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de você andar com Jesus. Então, antes de ser leão rugindo, você precisa ser um cordeiro morto. Antes de ser um filho do leão, você precisa ser um filho do cordeiro. Eu vejo várias pessoas colocando no Instagram, filho do leão de Judá. Show de bola, incrível, lindo, maravilhoso, é uma verdade. Mas quem te disse que você tem autoridade de leão se você não tem vida de cordeiro? Se você não tem vida de sacrifício diante do altar, os céus não bradarão a seu respeito que você tem autoridade para governar, que você tem autoridade de leão. Antes dos céus anunciarem que você é filho do leão, você precisa exercer o sacrifício do cordeiro. Ninguém chega aonde Deus quer que você chegue sem sacrificar, sem renunciar, sem abandonar, sem viver uma vida de santificação e obediência.
Ah, Ian, mas obedecer é melhor que sacrificar. A gente tira isso completamente do contexto. Obediência é sacrifício. Obediência é sacrifício. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está te mandando obedecer em direção ao sacrifício. Jesus não te chamou, querido, para você andar conforme seu coração pensa. Jesus te chamou para uma vida de sacrifício. Todos os apóstolos morreram por amor a Jesus, menos João, porque tinha um propósito de escrever Apocalipse e entender isso que nós estamos falando agora. Obedecer é o caminho para o sacrifício. Você não obedece simplesmente, vou obedecer porque eu obedecer não vai ter sacrifício. Não, obedecer Jesus é caminhar numa rota de sacrifício todos os dias. Como fala lá em Romanos 8, versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues a morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem não é entregue à morte todo dia, querido, nunca vai chegar no ambiente de governo que Deus quer que você chegue. Você nunca vai ser o que Deus quer que você seja enquanto você não pagar o preço que esse processo exige de você. Enquanto você não entrar na dimensão de sacrifício que Deus quer que você entre. A obediência de Jesus como cordeiro revelou o leão. A sua obediência em submissão à voz de Deus, aos processos de Deus, a busca pela presença de Deus, pela face de Deus, andar com Jesus, o relacionamento com Jesus, isso vai revelar o leão de Judá em você. Isso revela a autoridade de leão. Só tem autoridade de leão quem tem sacrifício de cordeiro. Não adianta querer governar se antes você não passou pelo processo de sacrificar. Eu sei do que eu estou falando, Samuel sabe do que eu estou falando, se tem mais alguém aqui que exerce ministério, você sabe do que nós estamos falando. Para você que não entende, entenda isso hoje. O preço que você paga determina a velocidade com a qual você vai chegar aonde Deus prometeu que você chegaria. Porque não tem a ver com as conexões que você tem a ver com quem você anda. E se você anda com Jesus, as coisas acontecerão. As coisas não têm acontecido na sua vida unicamente, exclusivamente por sua culpa. Porque você não anda com Jesus da maneira que deveria andar e fica culpando Deus pela falta de cumprimento das palavras proféticas que foram liberadas sobre você. Se eu te ensinar uma coisa sobre profecia, ela é condicional. Condicional à resposta que você dá à palavra profética. Nem toda palavra profética se cumpre se você não se move na direção da palavra que Deus te deu. Por exemplo, Deus falou comigo anos atrás, vou te levar para a nação. Anos atrás Deus falou comigo, vou te levar para a nação. Encha os seus celeiros, leia como ninguém nunca leu a Bíblia, estude a minha palavra, conheça em profundidade a minha palavra, ame minha palavra. Samuel me citou esses dias e falou, toda vez que eu vou ler a Bíblia eu lembro de você. Por quê? Porque eu vivi um tempo em que eu devorava a Bíblia. Eu comia a Bíblia, almoçava a Bíblia, jantava a Bíblia, o dia todo lendo a Bíblia em todo lugar que eu tivesse. Porque Deus havia me dado uma palavra. E a palavra que Deus me disse é, você vai ensinar essa nação. Você vai liberar palavras sobre essa nação e não há profecia sem escritura. Toda profecia precisa ser respaldada na Bíblia. Se não tem Bíblia, não é profecia. E aí eu comecei a estudar a palavra, devorar a Bíblia, porque eu precisava estar pronto para aquilo que Deus ia fazer em mim e através de mim. Deus nunca me levaria onde Ele me levou se eu não tivesse feito o que eu fiz. Isso é mérito seu? Tem algum mérito para você? Não, o mérito é todo de Deus, porque foi Ele que fez tudo acontecer. A única coisa que eu fiz foi buscar ser mais parecido com Jesus, para quando eu chegasse onde Deus prometeu que eu chegaria, eu de verdade fizesse aquilo que Deus havia me pedido para fazer. Uma das coisas que eu sempre me alegro quando eu ministro, sempre, é porque Deus vem e faz. E de vez em quando alguém me pergunta, Ian, por que às vezes é diferente? Me perguntaram esses dias, por que é diferente? Às vezes quando vocês ministram acontecem umas coisas diferentes, umas coisas estranhas, uns negócios de Deus muito doidos, assim, por quê? Falei, porque eu não estou preocupado com transmitir conhecimento, em passar teologia, em ensinar para vocês mais bonito, de maneira mais sábia, ou melhor do que os outros. Eu estou preocupado em fazer a vontade do Espírito Santo. Eu já cheguei em culto que ele falou, Ian, não prega, porque se você pregar você vai me atrapalhar, por favor não me atrapalhe. E eu falei, o que você quer que eu fale? Ele falou, nada, hoje é dia de vocês calarem a boca e passarem um culto me adorando. E nós passamos o culto fazendo isso. Como teve dias que ele não deixou ter adoração, ele falou, Ian, vai lá e pregue. Eu falei, Senhor, mas não tem adoração, mas libere, eu quero que você libere, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então entenda, não é sobre o que você quer fazer ou sobre suas capacidades. É sobre se você conhece o Espírito Santo, se você está sensível à voz dele. Isso é sensível à voz do Espírito Santo para quem tem relacionamento.
Se você não tem relacionamento, se você não andou com Deus, se você não aprendeu que andar com Deus é uma vida de sacrifício, você não sabe nada sobre andar com Deus. Andar com Deus é morrer todos os dias, sacrificar todos os dias. É tomar um tapa na cara e dar o outro lado. Todo dia. É decidir obedecer Jesus todos os dias, andar com Jesus todos os dias. É sobre aprender a ouvir Deus e obedecer Deus. Não importa que isso te custe. Mas o que Deus está pedindo para mim é muito difícil. Se vira, paga o preço. Eu lembro da primeira vez que Deus me pediu para jejuar 3 dias, Ele me confrontou com algo que me machucou tanto, mas me ativou. Deus falou algo para mim assim: você me ama tão pouco. E eu perguntei assim: como é Jesus? Sim, Jesus, eu te amo tão pouco. Ele falou assim: seu amor por mim é tão medíocre que você não consegue ficar 3 dias sem comer por amor de mim. E aí meu queixo caiu. Eu falei: como é que é, Jesus? Ele falou: seu amor por mim é tão medíocre que você não consegue ficar 3 dias sem comer por amor de mim. Que você diz que me ama, mas você prefere ter comida do que me ter. E aí isso mexeu comigo. Eu falei: Jesus, eu vou provar que eu te amo. E naquele dia eu fiz meu primeiro jejum de 3 dias só na água. E quando terminou o jejum, eu estava tão cheio de Deus, tão cheio. E aí o Senhor entendeu, falou para mim, ele falou: você entendeu porque que eu queria que você jejuasse períodos mais prolongados? Eu falei: entendi, Jesus. Eu estou inundado pelo teu Espírito. Tem a ver com o preço que você paga. Tudo tem a ver com o preço que você paga. Você pode ser um improvável, enfiado no buraco mais escondido na nação. De vez em quando eu estou pregando em alguns lugares, está cheio de homem de Deus, e os caras me perguntam: quem é você? O que você está fazendo aqui? Já me perguntaram assim: você é filho de algum pastor aqui? Eu falei: não, vim pregar. As pessoas: mas tu é de onde? Eu falei: sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Onde que é isso? Eu falei: a 3ª maior cidade da Bahia. E aí as pessoas às vezes me olham assim, tipo: o que esse menino está fazendo aqui? Aí me perguntam: quem te levou lá? Foi Jesus. Usou pessoas para isso, mas quem me levou lá foi Ele. Eu comecei a falar no início da promessa que Deus me fez. Um dia eles estavam voltando de uma cidade que eu fui pregar, tinha acabado de ministrar, tinha sido incrível. E aí eu senti o Espírito Santo sentando do meu lado dentro do ônibus. E ele me disse assim: Ian, eu estou enviando você para a nação. Ele falou: eu sou teu pai, eu sou teu Deus. E quando eu ajo, ninguém me impede. Ele: a partir de hoje, você vai rodar a nação. Você vai liberar a nação brasileira. Eu estou liberando você para cumprir o teu chamado. Eu comecei a chorar dentro daquele ônibus. Ele falava comigo: eu estou enviando você. E por eu estar enviando você, ninguém vai se colocar entre você e o que eu tenho para fazer em sua vida. Sabe o que eu fiz? Eu aumentei o preço. Eu comecei a pagar mais preço. Eu comecei a orar mais, jejuar mais, buscar mais. Por quê? Porque eu precisava estar pronto. E a gente nunca está pronto, verdade. Concordo com você. Mas o mínimo que você precisa fazer é estar apto. Onde tem isso na Bíblia? Efésios 4, versículo 1. Viver de maneira digna da vossa vocação. A gente precisa, no mínimo, estar andando na plataforma de sacrifício que aquela autoridade exige de nós. Quantos estão me entendendo? Eu creio que está todo mundo entendendo aí. Jesus sempre foi o leão de Judá. Porém, quando abriu mão de sua glória, ele abriu mão dessa identidade e resgatou mediante o sacrifício como Cordeiro de Deus. Ou seja, antes de estar na terra, quando estava nos céus, ele era leão de Judá. Porque ele abriu mão da glória dele para vir estar conosco. Quando cumpriu a dimensão de sacrifício que ele tinha que cumprir, a identidade retornou para ele. Isso traz uma compreensão para mim, e eu espero que traga para você também. Sabe quando as pessoas falam assim: você já é isso em Deus? É sua identidade, é quem você é em Deus. Deus já te prometeu isso. E as pessoas falam assim: eu entendo, eu sei, eu já sou isso em Deus. Mas tem traços de sua identidade que ela fica retida no céu. Até que você entre na dimensão de sacrifício que você tem que entrar. E mesmo já sendo seu, você precisa estar maduro o suficiente para receber aquilo. Então tem coisas, níveis de autoridade que estão dentro da sua identidade, que elas só são liberadas para você quando você entra na dimensão de sacrifício que aquilo requer de você.
Então os céus só liberam traços e porções da sua identidade quando você começa a andar na dimensão de preço, de sacrifício, de renúncia, que isso exige de você. Então, Deus me prometeu que eu teria autoridade sobre as nações. Tranquilo, ande com Deus. Isso não é para agora, isso é para quando você estiver andando com Jesus o suficiente para que essa autoridade, eu gosto dessa frase, quando Deus tenha confiança insuficiente em você para liberar nas suas mãos aquilo que já é seu. Quando você tenha confiança o suficiente da parte de Deus para receber aquilo que já é seu por herança. É sua identidade, mas está retida nos céus, até que você pague o preço que esse nível requer de você. Não tem a ver com as conexões que você tem a ver com o quanto você anda com Jesus. Porque quanto mais você andar com Deus, quem libera a identidade é os céus, querido. Quem libera a convicção é os céus, quem libera a autoridade é os céus. Quem comissiona você é os céus, quem unge você é os céus. Os homens só fazem reconhecer na terra aquilo que Deus já fez no Espírito. O problema, na nossa geração, é que tem muita gente ungida no físico que não foi ungida no Espírito. E tem muita gente que não foi ungida no físico, mas que está ungida no Espírito. Então, se preocupe em ter a unção do Espírito, a vida no Espírito e a caminhada no Espírito. Por quê? O resto é consequência. A autoridade as pessoas vão reconhecer em você com naturalidade. A identidade com naturalidade, você não precisa forçar isso. Quando eu chego nos ambientes e aí eu vou ministrar e alguma pessoa não me conhece, e depois a administração fala, filho, você exala tanta autoridade. E tal, que a pessoa começa a falar de coisas que eu vivi esses anos e que eu gerei, busquei gerar tudo isso. Eu não chego lá dizendo que eu sou, sei lá, quem as pessoas pensam, o que as pessoas pensam de mim. Eu chego lá sendo Ian, sendo quem eu sou em Deus, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Quem disse que eu tenho autoridade? Deus, que respalda o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Como Deus respalda, liberando a glória dele. Então entenda, o respaldo de Deus não tem a ver com a aprovação de um homem a seu respeito. O respaldo de Deus ele libera a glória para respaldar você. Homens de Deus não são respaldados. Você que vai pegar em alguns conceitos que a gente tem aí hoje que são equivocados. Homens de Deus não são respaldados por homens. Homens de Deus são respaldados pelos céus. E os céus respaldam homens liberando a glória de Deus. Então, de vez em quando, vou bater numa coisa aqui que tem sido um empecilho para muita coisa acontecer nos nossos dias. Principalmente em alguns concílios doutrinários de liderança. Tem gente que você vai ministrar no lugar, você só vai se você tiver indicação da pessoa certa para ministrar naquele lugar. Se fulano te indicou, se Beltrano te indicou, você vai. Se não te indicou, você não vai. Quem respalda homens de Deus é o próprio Deus. Eu conheço tanta gente que andava com a pessoa certa, humanamente falando, e tinha indicação do pastor certo, e quando chegou para ministrar foi uma vergonha, porque Deus não estava com aquele cara. Eu conheço pessoas que ministram respaldado por pessoas e que Deus não respalda aqueles caras. Não se preocupe com o respaldo das pessoas, se preocupe com o respaldo de Deus. Seja submisso, obediente, filho, legítimo, seja tudo. Seja um exemplo na submissão. Eu sou um exemplo na submissão. Nunca ministrei em lugar nenhum sem autorização do meu pastor. Se eu for pregar num chá de boneca, eu peço a autorização dele. Mas hoje eu também não tomo não dele. Ele já tem tanta confiança em mim que ele me libera sempre que eu peço ele para ministrar. Por quê? Porque ele sabe da seriedade do meu ministério, do meu chamado, daquilo que eu vivo e daquilo que eu faço. Mas quem me respalda lá não é pastor Samuel que liga e fala assim, ó, o cara é um cara de Deus, recebe tudo que ele vai falar. A palavra que Deus me deu foi, filho, quando você chegar nos lugares, eu vou abrir os céus para dar testemunho de você. E eu perguntei assim, como assim? Ele falou, quando Jesus começou a pregar, as pessoas não davam crédito para ele. E não foi nenhum concílio que foi lá dizer, ouçam esse cara porque ele é o Messias. Eu abri os céus e disse, esse é meu filho amado, eu amo ele, escutem ele. Deus falou, eu vou fazer o mesmo com você. Quando as pessoas não derem crédito à sua voz, eu vou abrir os céus e dizer, esse é meu filho, ouçam ele. O que você prefere? Que um homem ligue antes de você e fale se ele é bênção, ouve tudo que ele vai falar? Ou que Deus abra os céus enquanto você estiver lá e fala assim, este é meu filho,
escutem ele. Eu respaldo esse cara. Vou liberar minha glória para provar isso. Isso tem a ver com o quanto você anda com Jesus. E não com as indicações corretas que você tem. O seu chamado só ainda não está acontecendo. Porque você não anda com Jesus o suficiente para Deus abrir os céus, para dar respaldo de você. Quando Deus abrir os céus, para dar respaldo de você, querido, e você tiver a aprovação dos céus, ninguém te segura e ninguém te contém. Agindo Deus, quem impedirá? O próprio Deus disse: agindo Deus, quem impedirá? Se está impedindo, é porque não é Deus agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Se tem alguém impedindo, Deus ainda não está agindo. Quando Deus agir, ninguém te segura. Ninguém te segura. E você não precisa quebrar princípio para fazer isso. Você não precisa ser um rebelde. Você precisa confrontar, querer bater de frente com liderança. Meus pastores já falaram para mim: Ian, a gente não tem controle do que Deus está fazendo em sua vida. Meu pastor, costumeiramente, quando eu peço para ele, fala assim: quem sou eu para me meter entre você e o que Deus está fazendo aí? Vai. Ou seja, se teu pastor ainda te impede de você fazer aquilo que você quer fazer, o que Deus está mandando você fazer, é porque Deus ainda não está agindo através de você. Quando Deus estiver agindo através de você, ninguém fica no caminho, ninguém é impedimento. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então, se tem gente impedindo ainda, Deus não está agindo. Quer saber quem é o seu grande impedimento? Você. Os céus só vão anunciar sua identidade de leão quando você sacrificar como cordeiro. Aí sim, como Jesus volta a ser aquilo que estava escrito a seu respeito na eternidade antes da fundação do mundo, você voltará a ser aquilo que Deus escreveu a seu respeito antes da fundação do mundo. Ou seja, Salmo 139 falam que todos os seus dias foram escritos, ok? Salmo 139 fala que todos os seus dias foram escritos em um livro chamado Livro da Verdade. E que esse livro da verdade está diante de Deus. E que Deus tem acesso a esse livro com sua vida, sua história toda escrita. Mas você só tem acesso a ler o que está escrito a seu respeito quando você anda com Deus. Então entenda, quando você anda com Deus, quando você anda numa dimensão de sacrifício que corresponde com o teu chamado e com o teu destino, Deus vai te mostrar o que está escrito a seu respeito nas páginas desse livro. E aí já não é o que os homens falam a seu respeito, é o que o próprio Deus fala de você. Mas eu não sei quem eu sou em Deus. Ande com Deus o suficiente para que Ele desate para você o livro da verdade, onde está escrito tudo que você é, tudo que Deus te destinou a ser, desde a eternidade, antes da criação dos céus e da terra. Deus já escreveu quem você seria nesse livro. Mas a gente só não tem acesso porque a gente não é íntimo de Jesus e a gente não anda o suficiente com Ele para ter acesso aos segredos dele. Você quer saber alguns dos grandes segredos de Jesus? Alguns dos grandes segredos de Jesus é a respeito da sua identidade, sobre quem você é nele, sobre aquilo que ele escreveu a seu respeito. Mas Jesus não mostra isso para qualquer um. Jesus só mostra isso para quem tem compromisso com ele de verdade. E se você não entendeu ainda o que Deus tem para você, para a sua vida e a seu respeito, é tudo culpa sua. Não tem nada a ver com ninguém. A liderança não me favorece. Os pastores não me dão oportunidade. Ninguém me ajuda. Eu sou um coitado. Vai continuar sendo pro resto da vida, vai morrer sendo um coitado se você não fizer nada para mudar a sua história. Não tem a ver com o que as pessoas podem fazer por você. Tem a ver com o preço que você paga e com a dimensão de sacrifício que você resolveu andar em Deus. Quando você andar com Deus, querido, quando Deus age, ninguém segura Ele. Se Deus agir em sua vida, ninguém vai segurar você. Quantos estão me entendendo? Coloca um foguinho, uma chaminha. O seu sacrifício chama a existência aquilo que está escrito no livro da verdade a seu respeito. Salmo 139. Teus olhos viram o meu embrião. Em teu livro foram registrados todos os meus dias e prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Ou seja, Deus escreveu toda a sua vida
toda a sua história, sua identidade, tudo aquilo que você seria nele num livro. Quer ter acesso a esse livro? Ande com Jesus o suficiente. Seja íntimo dele o suficiente para que você conheça os segredos do coração dele. Dos 12 discípulos, 3 iam para os lugares de intimidade, mas só um encostava a cabeça no peito. E foi para esse único que Jesus contou que era um traidor. Tem segredos que Jesus só conta para aqueles que aprendem a reclinar a cabeça no peito dele, para ouvir aquilo que está no coração dele. Sabe o que Deus está procurando? É pessoas que se preocupem com aquilo que está no coração dele. 12 discípulos, 3 iam para o monte, só um encosta a cabeça no coração de Jesus. E Jesus mostra, pega um molhadinho, um bocado de pão, molha e entrega na mão do cara. E diz para João: é esse aí, o traidor. Ninguém ouviu isso, só um que encostou a cabeça no peito. Se você não tem ouvido o segredo de Deus, é porque você não tem reclinado sua cabeça no peito dele para ouvir aquilo que ele tem para contar para você. E entenda, boa parte do que Deus vai falar para você tem a ver com você e com aquilo que você tem que se tornar nele. Romanos 12, capítulo 1 e 2, você já conhece o texto? Eu só vou ler. Portanto, caros irmãos, eu vos rogo pela misericórdia de Deus que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estou clamando a vocês, eu estou pedindo a vocês que vocês ofereçam a sua vida como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Segundo Leandro Vieira, sacrifício vivo é um sacrifício que vai voluntariamente para a morte. Porque o sacrifício no Antigo Testamento, alguém levava ele e oferecia ele no altar. Então, o que você tem que ser? Você tem que ser um sacrifício vivo. É alguém que se lança voluntariamente, por sua conta. Você se lança no fogo. Ninguém precisa jogar você para a morte. Você se mata por amor a Jesus. Quer ser um sacrifício vivo? Se joga no fogo. Se joga no altar de sacrifício de Deus. O sacrifício vivo é aquele que se mata, não é aquele que espera ninguém matar ele. Você sabe por quê? Deixa eu te dar uma palavra aqui. Essa é uma palavra de conhecimento. Veio aqui agora. Tem muita gente tentando matar você, né? Espiritualmente falando, né? Porque você não está morto ainda. Tem muita gente ferindo você, porque você não está morto ainda. Tem muita gente machucando você, porque você não está morto ainda. Quando você for um sacrifício vivo no altar de Deus, ninguém vai conseguir te matar. Você já está morto. Então apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto espiritual. O que Deus está dizendo? Que a sua vida entregue como sacrifício no altar dele todos os dias, esse é de verdade o seu culto. E aí quando você tem uma vida de sacrifício, amor, entrega a Deus todos os dias, que esse é de verdade o seu culto, quando você chega no culto para levantar a mão e adora, de verdade os céus estão abertos, porque você não está oferecendo para Deus uma oferta de hipócrita. Você não está chegando no culto, levantando a mão e adorando e não está vivendo o evangelho. Não, os céus já estão abertos sobre você. Aí quando você chega no culto, levanta a mão para adorar, o céu já está aberto. Por quê? Porque você anda com os céus abertos. Você vive debaixo de céus abertos. Você anda com o céu aberto o tempo todo. Você não precisa que alguém abra os céus para você, porque você tem uma vida, uma dimensão de sacrifício, um preço que você paga diário. O seu culto espiritual não tem a ver com aquilo que você faz na igreja, tem aquilo que você vive todo dia na sua vida sacrificial, em amor e paixão por Jesus. Versículo 2: E não vos amoldeis com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem comigo nisso aqui. Presta atenção que isso aqui é uma sequência. Esse texto é sequencial, ele está ensinando algo. Então o que ele está dizendo? Portanto, meus irmãos, eu peço a vocês que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, não é qualquer sacrifício. Preste atenção, você precisa apresentar a sua vida como sacrifício. Mas esse sacrifício precisa ser santo e Deus precisa se agradar dele. Então você não pode levar lá uma oferta de Caim para Deus. Não é qualquer sacrifício que Deus recebe. Deus recebe os sacrifícios que Ele te pediu e não os que você quer dar. Deus recebe os sacrifícios que Ele te pediu e não os sacrifícios que você quer dar. De vez em quando, vou te dar um exemplo, Deus pede para você fazer um jejum. Deus fala assim, jejua 24 horas. Aí você jejua até meio-dia.
vai lá, consagra a Deus o sacrifício pronto. Foi o sacrifício que Deus pediu? Não. Ele recebe? Não. Qual foi o sacrifício que Deus pediu para Saul? Vai lá, Saul, entra naquela terra, mata todo aquele povo, não traga nada de oferta para mim, eu não quero nada daquele povo. Saul vai lá e volta com os gados. Mente diz que era para ofertar a Deus. Samuel diz assim: por causa disso você perde o seu trono. Saul perdeu o trono por dar a oferta que Deus não queria dele. Saul perdeu o trono por dar para Deus uma oferta que Deus não tinha pedido. Saul perdeu o trono por dar para Deus a oferta errada, o sacrifício errado. Deus queria que ele matasse tudo, ele quis trazer para entregar. Deus não pediu nada para ele. Obedecer é melhor do que sacrificar, aí, ó. Verdade, mas a obediência de Jesus sempre te leva ao sacrifício. Então não é qualquer sacrifício que Deus recebe, tem que ser um sacrifício vivo, ou seja, você, santo e agradável a Deus. Ou seja, tem que viver uma vida de santidade, porque só vivendo uma vida de santidade de verdade você vai agradar a Deus. E o que fala, porque esse é o culto racional de vocês. E não aceite esse mundo, não se molde a este mundo, ou seja, não aceite o padrão deste mundo. Não tem como viver o evangelho e aceitar o padrão desse mundo, as coisas não condizem. O evangelho é a contramão do mundo. Mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Na conjuntura do texto, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando eu tenho minha vida e eu ofereço minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a minha mente é transformada. Quando eu vivo essa vida sacrificial, santa e que agrada a Deus, eu sou um culto aceitável a Deus. Quando eu sou um culto aceitável, eu não me moldo ao sistema desse mundo. Quando eu não me moldo ao sistema desse mundo, eu tenho minha mente transformada. E quando eu tenho minha mente transformada, eu desfruto da agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia judaica diz boa, satisfatória e fadada ao êxito. Por que boa, satisfatória e fadada ao êxito? Para mim essa versão é melhor. Por quê? Porque boa é boa para você, a vontade de Deus sempre vai ser boa para você. Ainda que momentaneamente talvez ela exija sacrifício e pareça ser algo ruim, a finalidade disso sempre vai ser produzir algo bom para você. Segundo, satisfatória, sempre vai trazer satisfação. Estar no centro da vontade de Deus sempre vai ser satisfatório para você, ainda que tudo ao seu redor esteja um inferno, sempre vai ser satisfatório para você estar no centro da vontade de Deus, porque estar no centro da vontade de Deus traz para você a alegria que nenhum homem ou nenhuma situação na terra pode tirar, ou seja, a paz que excede todo entendimento só vem quando você está no centro da vontade de Deus. E boa, satisfatória, e na Bíblia judaica fala fadada ao êxito em vez de perfeita, ou seja, significa que quando você estiver no centro da vontade de Deus, as coisas vão dar certo. Quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas em sua vida dão certo. E eu te pergunto, Ian, por que as coisas não dão certo na minha vida, Ian? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Se você estivesse vivendo a sua vida como sacrifício santo, puro, agradável ao Senhor, não se conformando com o sistema desse mundo, você estaria experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, satisfatória e fadada ao êxito. E as coisas estariam dando certo. Você não está dando certo porque você está tão desalinhado com Deus, está tão fora do propósito que Deus não pode abençoar o erro. Uma vez um amigo meu estava fazendo algo assim, não muito correto. E Deus começou a fechar o céu sobre ele. E até quando ele pegava o microfone para ministrar, o céu estava fechado. E eu perguntei para Deus, Deus, tem misericórdia dele. Abençoa ele, Senhor. Aí Deus falou assim, eu não posso abençoar o erro. Eu não posso abençoar ele porque ele está num caminho completamente equivocado. E se eu abençoar ele, em vez dele voltar para o caminho certo, ele vai continuar no errado, porque ele vai achar que eu estou com ele. Ele falou, Ian, tem que ficar claro para ele que eu não estou com ele, para ele poder voltar para onde caiu e recomeçar. Ele falou, eu não abençoo ele por amor a ele, porque se eu abençoo ele agora, ele vai continuar no caminho do erro. Então tem muita coisa que Deus não abençoa em sua vida, você está no caminho do erro. E por amor a você, ele não te abençoa, porque senão você vai continuar no erro, achando que Deus está com você. Aí ele fecha os céus e fala assim, talvez com o céu fechado você entenda que eu não estou com você nisso. Você precisa voltar onde você pecou, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, confessar, pedir perdão, se arrepender, entrar no caminho correto. Aí eu abençoo você. Entendeu? Tem muita coisa que Deus não está abençoando sua vida, está errado. E não adianta você insistir em andar por esse caminho querendo bom favor de Deus, porque
que Deus não vai dar, porque Ele não respalda o erro. Os níveis de sacrifício e adoração que você vive determinam os níveis da vontade de Deus que se manifestam em sua vida e que você experimenta. Então, se você vive uma dimensão de sacrifício que condiz com o teu chamado, você vai experimentar a boa, satisfatória, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, ou seja, boa, satisfatória e fadada ao êxito, como fala na Bíblia judaica. Já falei que é sequencial no texto, não há como não ser transformado se não houver sacrifício, não há como conhecer a vontade dele se não houver sacrifício, não há como ser bem sucedido se não houver sacrifício. Não há como ser transformado se não houver sacrifício, porque quando você não anda com Deus, você não será transformado. As pessoas acham que a transformação da conversão é suficiente, mas a transformação da conversão é aquele boom inicial que você tem de entender que tudo que você vivia no mundo era promíscuo. Mas a série de transformações que acontecem na sua caminhada com Deus, ela só acontece se você andar com Deus. Tem gente que não anda com Deus, entra na igreja e fica igualzinho 20 anos. Tem gente que entra na igreja, anda com Deus e de verdade é transformado. Então, a dimensão de transformação que você anda, que você experimenta, depende do nível de relacionamento e da profundidade do relacionamento e o quanto você sacrifica para andar com Deus e para estar com Deus. Os nossos sacrifícios falam. Entenda isso, pega essa chave. Abraão está subindo um monte. Abraão subindo um monte, você lembra disso? Abraão está subindo a montanha. Quem está com ele subindo a montanha? Isaac. Isaac é o sacrifício dele. Abraão fala alguma coisa quando ele está subindo a montanha? Não. Abraão não fala nada. Abraão está subindo em silêncio. De repente Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Ele responde: Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Ele leva Isaac para o alto da montanha, a gente conhece, amarra, prepara o sacrifício, e quando ele desceu o cutelo, Deus intervém e para. Só que Abraão não fala, ele só responde ao que o sacrifício dele falou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seus sacrifícios estão falando? Deixa eu te ensinar algo, um princípio que eu aprendi. O que fala diante de Deus são os teus sacrifícios. O que fala diante de Deus por você são os seus sacrifícios. O que fala diante de Deus por você são os seus sacrifícios. A Bíblia fala que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E aí deixa eu te dizer algo. Quantos sacrifícios hoje você tem diante do trono de Deus, falando por você? Porque o teu sacrifício, ele fala. As tuas renúncias, elas falam diante de Deus. Ou você acha que volta e meia, quando você faz um sacrifício, isto não se torna um memorial diante de Deus? Quando você renuncia, quando você abandona, quando por amor a Jesus, e não estou falando de pecado, pecado é sua obrigação deixar, isso não é sacrifício, isso é obediência, é o mínimo que você pode fazer, deixar o pecado. Abandonar o pecado não é sacrificar, sacrificar aquilo que é lícito e que você deixa por amor a Jesus, tá bom? Então sacrificar não tem nada a ver com deixar o pecado, deixar o pecado é sua obrigação, isso não é sacrifício. É que nem dizer, vou comer, que sacrifício comer. Não é sacrifício comer. Sacrifício é ficar sem comer. Comer é fácil. Então, deixar o pecado não é sacrifício, é sua obrigação. Salmo 115, para a gente fechar, Salmo 115, do versículo 1 ao 8. Entenda uma coisa. Sacrifício é igual a adoração. Tá bom? Sacrifício é adoração. Nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Então, toda expressão de sacrifício é uma adoração que chega diante do trono de Deus. Você jejua, se você ora, você lê palavras, se você adora, faz propósito de oração em línguas, vai para a vigília, vai para o monte, está tendo mais tempo de consagração. Isso são sacrifícios que você está fazendo, renúncias que você está fazendo por amor a Jesus. Isso tudo está falando diante do trono de Deus por você, isso tudo está se manifestando diante do trono de Deus por você. São os incensos dos santos chegando diante do trono. A palavra fala que os incensos subiam diante do trono, os sacrifícios dos santos estavam chegando às narinas de Deus, ok?
Então, entenda algo. Abre em Salmo 115, versículo 1. E aí tem um princípio aqui que eu quero que você entenda. Você é transformado naquilo que você adora. Você é transformado à imagem daquilo que você adora. Você é transformado em quem você se relaciona. Você é transformado à imagem do Deus que você serve. Tá bom? Grave isso aí. Salmo 115, versículo 1 ao versículo 8, diz o seguinte: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus e tudo que deseja Ele pode realizar. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica, e todos que depositam neles sua confiança. Então entenda aqui. O que o salmista está dizendo? Que aquilo que você adora, você se transforma nisso. Se você entender isso, querido, quanto maior o seu nível de adoração, maior o seu nível de transformação. Você se transforma naquilo que você adora. Quanto mais adoração há, quanto mais entrega há, quanto mais sacrifício há, quanto mais busca há, mais você é transformado na imagem daquilo que você adora. Então só há transformação onde há entrega, onde há renúncia e onde há adoração. Porque sacrificar é adorar. Quando você fala para um judeu, você diz assim para ele: vamos adorar o Senhor. O que o judeu entendia como adoração, sacrifício. Só no nosso tempo de hoje que a adoração é música. A adoração sempre foi sacrifício. Sempre foi. Em todos os tempos bíblicos, quando você fala de adorar, você fala de sacrificar. Então, a adoração é tudo que você sacrifica por amor a Deus. Isso é adoração. Então, quando você ergue suas mãos e sua vida é um sacrifício vivo de amor por Jesus, aí a sua canção de verdade é sacrifício e ela move os céus. Quando você ergue sua mão e você não está tendo vida com Deus, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a sua canção não é real. Aí se torna verdade aquele versículo que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração fala de quê? De entrega, de vida, de paixão, de amor. Ou seja, se o teu coração não está naquilo que você está cantando, Deus não abre os seus. Mas quando você tem uma vida de sacrifício, de amor, de paixão, de entrega, você ergue suas mãos para cantar uma canção, aí os céus se abrem. Porque não é hipócrita que você está cantando, é verdade. De verdade você ama Jesus. Então, Salmo 115, versículo 5. Só para a gente entender. Então, quando você adora, você é transformado em imagem daquilo que você adora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você adora ao Deus que está falando às nações, que está falando com as pessoas, um Deus que é comunicativo, que ama liberar palavras sobre a vida das pessoas, um Deus que ama tocar pessoas e que ama se comunicar. Quando você adora e quando você se relaciona com este Deus, que está o tempo todo comunicando a vontade dele às nações, o que vai acontecer? A sua boca, ela vai se transformar igualzinho à boca de Deus, porque vai ser transformado naquilo que você adora. Então, tem boca, mas não são capazes de falar porque adoram deuses mudos. Mas e você que adora um Deus que fala tudo, o tempo todo? Quando você tiver vida e relacionamento com Deus, você vai se tornar boca dele na terra. Então, se você não é boca dele na terra, entenda algo. É porque você não anda com Jesus o suficiente para ser parecido com ele, para que você seja a boca dele na terra. Quem tem vida de sacrifício, de amor e de adoração na terra, essa vida de sacrifício vai liberar sua voz profética, vai te ajudar a compreender e reproduzir os sons dos céus. A voz dos céus, uma voz profética desatada, línguas de fogo não fala só de manto, de reteté, ela fala de autoridade.
Quando Deus colocou línguas de fogo na boca daqueles homens, ele colocou autoridade. Uma voz profética é feita no altar de sacrifícios. Quando você de verdade tiver uma vida de sacrifício, de renúncia, uma vida de adoração e de entrega, a sua boca vai ser transformada à imagem e semelhança da boca de Deus. E você vai começar a comunicar na terra aquilo que Deus está comunicando nos céus. Tem olhos, mas não podem ver. Então, por exemplo, quem adora um Deus que é cego se torna cego, mas quem adora o Deus que tudo vê? O que acontece com seus olhos? Você começa a ver como Deus enxerga. Você começa a enxergar como Deus enxerga. Os sacrifícios vão desatar seus olhos. Primeiro, para ver Deus face a face. Então, quando você anda numa vida de sacrifício, de renúncia, de andar com Deus, de sacrificar por amor a Deus, os seus olhos serão abertos. E a primeira coisa que Deus vai fazer quando abrir seus olhos não é te mostrar demônios, não é te mostrar anjos. Ele vai revelar a face dele para você. Ele vai se revelar para você. Segundo, para enxergar o que ele enxerga. Ver como Deus vê. E aí você vai parar de ver as pessoas como você julga elas. Você vai passar de ver as pessoas como Deus vê. E essa é uma das partes mais lindas de andar com Jesus. Você para de olhar para as pessoas com o seu olhar. Você começa a olhar com os olhares dele. Geralmente o nosso olhar é: não tem jeito, não tem solução, você não presta, não vale nada. O olhar de Jesus é: eu conheço ele. Eu sei o que existe dentro dele. Eu posso transformar a realidade. Ele não é isso. Ele não é isso que ele está vivendo. Eu profetizei e eu disse isso a respeito dele. Então você passa a olhar para as pessoas com os olhares de compaixão de Jesus. Você é transformado naquilo que você adora. E a partir do momento que você adorar o Deus que tudo vê, que é onipotente, onisciente, Deus vai dar para você os olhos dele. E você vai passar a olhar para as pessoas e para o mundo como ele olha. Deus não vê o externo das pessoas. Ele vê as pessoas como as pessoas são por dentro. Enxergar além, enxergar o destino, enxergar as vontades de Deus, enxergar os céus, as revelações e o mundo do Espírito. Quando você tiver uma vida condizente de sacrifício com o teu chamado, você vai ver como Deus vê. E aí você vai conseguir compreender os céus, entender aquilo que está no coração de Deus. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Quando você adora o Deus que ouve tudo, que Deus está ouvindo o clamor de todos os seus filhos, os feitos e os não feitos. Tem clamores que são expressos através de gemidos e não através de orações. Então, Deus está ouvindo tudo isso. Se você adora o Deus que ouve a todos e que compreende a todos, você vai ganhar os ouvidos de Deus. Seus ouvidos serão desatados. Porque qual é o grande problema de nossa geração hoje? Nossa geração não ouve a voz de Deus. Nossa geração não ouve o Espírito Santo. Nossa geração não conhece o Espírito Santo. Hoje, quando estava no culto, o irmão cantou aquela música. Espírito Santo, nós te amamos. Eu amo a sua presença. E você quer saber qual foi a hora que me lançou no chão no culto? Foi essa. Teve várias canções. Mas quando falou do Espírito Santo, quando falar de amar a presença dele, de amar a voz dele, aí meu coração foi destruído. Enquanto eu estava no chão, eu pedia perdão. Senhor, tem misericórdia de nós. A minha geração não conhece a sua voz. E o que mais nós temos hoje é uma geração que não ouve a Deus. Conheço muita gente que me pergunta direto: e como você ouve a Deus? Eu falei: como eu ouço você, ué? Estou conversando com você e você não está falando? Eu converso com Deus e Ele responde. Só que saber ouvir Deus não é um processo que acontece da noite para o dia. Aprender a ouvir Deus tem a ver com um processo de renúncias e sacrifícios feitos diariamente, constantemente. É ligar todo dia para os céus e saber que os céus vai atender e que lá em cima alguém está te respondendo. É o telefone particular de Deus, é a sua vida de oração. E se você aprender a ligar todos os dias, você vai ouvir todos os dias a voz do Senhor. Então, quando você adora o Deus que está ouvindo tudo e que consegue compreender e ouvir o coração de todos, uma das coisas que você vai aprender é ouvir Deus. E uma das coisas que você vai aprender a fazer também é ouvir o coração das pessoas. Quando você adora o Deus que tudo escuta, Deus vai te permitir ouvir algumas coisas que Ele ouve. Isso tem a ver com os céus,
Isso tem a ver com o coração das pessoas. De vez em quando eu estou do lado de alguém e aí Deus me faz ouvir o coração dela. E de vez em quando eu preciso de um abraço. O Espírito Santo abraça ela. Estou te mostrando o que está no coração dela. Abraça aquela pessoa, ela chora ali. Quando você andar com Deus, os seus ouvidos serão transformados à imagem e semelhança dos ouvidos dele. Você vai aprender a ouvir o que Deus ouve, incluindo coisas dos céus que ninguém escuta. Quantos estão entendendo? Quando eu falo de cheiros, algumas pessoas não entendem isso. E quando eu falo assim, você vai ter o nariz de Deus. Aí as pessoas falam, uau, Ian, o que é isso? Nada demais. Deus tem um nariz. Porque a Bíblia fala que quem adora um Deus que não sente o cheiro, não vai sentir. Mas uma das coisas que você é desatado em sua vida quando você começa a andar com Deus é seu olfato espiritual. Aí de repente você começa a sentir cheiro de perfumes, de flores, de jardins, de incenso, de mirra. De repente você começa a desfrutar e perceber ambientes através do cheiro. Ou seja, Deus ativa o seu olfato espiritual. Quando você começa a andar com Deus, Deus te faz perceber ambientes espirituais através do cheiro. Eu já senti cheiros bons e ruins e nisso eu discerni ambientes bons e ruins. Isso tem a ver com o quanto você anda com Jesus, porque Ele te faz perceber os cheiros que Ele está sentindo. Quantas vezes eu estava adorando e eu senti um cheiro, um perfume delicioso, não tinha ninguém perto de mim. E aí o Senhor falava comigo, esse é meu perfume, estou te permitindo sentir meu cheiro. E eu ia às lágrimas, aos choros, aos prantos. A dimensão de sacrifício que você anda vai determinar se os seus sentidos espirituais serão abertos ou não. Se sua visão espiritual vai ser aberta, se o seu olfato espiritual vai ser aberto, se a sua audição espiritual vai ser aberta, se o seu tato espiritual vai ser aberto. A dimensão de sacrifício que você anda determina o nível de intimidade que você vai ter com os céus. 7. Suas mãos não apalpam. Então quando eu adoro um Deus que não toca ninguém, eu não toco ninguém. Mas quando eu adoro o Deus que anseia tocar vidas, qual é a primeira coisa que Deus vai fazer? É usar minhas mãos para tocar pessoas. Então entenda isso. A partir do momento que você andar com Deus, Deus vai transformar você nas mãos dele, na terra. Para quê? Para tocar pessoas, para curar vidas e para transformar vidas. E por último, seus pés não caminham. E nisso aqui, eu e você somos pegos. Quando nós não saímos para lugar nenhum e não nos movemos para lugar nenhum. Se o nosso Deus está correndo pelas nações, tocando vida e transformando vidas, por que nós não estamos fazendo isso? Porque nós não nos parecemos com Ele. Se Jesus está correndo pelas nações, tocando pessoas, se a pandemia não parou Deus, e Ele continua se movendo, tocando pessoas, por que nós não estamos fazendo isso? Porque nós somos transformados naquilo que nós adoramos. E como nós não adoramos a Jesus de verdade, não temos vida de verdade com Deus, os nossos pés não são transformados nos pés dele. Porque Deus está correndo pelas nações. E quando você tem vida com Deus, você vai correr pelas nações como Ele corre. Então quer que os seus pés espirituais sejam desatados para que você corra, para que você cumpra o seu propósito, para que você viva aquilo que Deus tem para você, para que você vá aonde Deus quer que você vá. Ande na dimensão de sacrifício que o seu destino requer de você. Para que os seus pés sejam como os pés de Jesus e você pise em todos os lugares onde Jesus está pisando. Por final, som nenhum emite a sua garganta. Ou seja, os deuses mudos não falam. Deus está falando, ok? Quando eu ando com Deus, a minha voz é transformada em imagem e semelhança da voz de Deus. E eu passo a falar, eu passo a emitir os sons que Deus emite. Existe uma diferença entre ter uma voz e não emitir som nenhum. Então, os sacrifícios liberam a sua voz profética. Os sacrifícios liberam a sua voz profética. Diferente da língua, a voz, ela vem de dentro. Então você pode ter uma língua e uma boca, mas não ter uma voz, porque a voz, ela vem de dentro. Ela é emitida de dentro de você. Então quando Deus diz assim, eu vou liberar a voz de vocês, Ele está dizendo que Ele vai liberar aquilo que está dentro de vocês. Então, para ter uma voz profética, você precisa ter um nível de sacrifício que corresponde com o teu chamado e com a sua vocação.
é o que nós tínhamos para falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou repetir aqui só algumas coisas que eu falei durante a live. Primeiro, se o teu destino não está acontecendo, a culpa é sua, porque você não paga o preço que o seu destino requer de você e que o seu propósito requer com você. Não tem a ver com ter as conexões certas, tem a ver com andar com a pessoa certa. E a pessoa certa para você andar é Jesus, porque andando com Jesus, Jesus te conectará com as pessoas que estão alinhadas com o coração dele. Então não tem a ver com conhecer as pessoas certas, tem a ver com andar com a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Os seus sacrifícios liberam o seu destino. Um pai espiritual, ele só pode te levar no físico até onde você já foi em Deus no espírito. Então não tem a ver também com paternidade. Por quê? Porque tem muita gente aqui que tem pai espiritual e seu pai espiritual é uma benção. E o sonho desse cara é te mandar para as nações. Só que você não anda com Deus. E Deus não leva para as nações quem não anda com ele. Então, apesar do seu pai espiritual ser um excelente pai espiritual, quem não paga o preço é você. E ele não pode te levar aonde Deus não quer te levar. Tem gente que fala assim, eu vou para as nações. Aí eu me pergunto de vez em quando, eu falo, quantas pessoas você discipula? Ela fala, nenhuma. Quanto tu ora? Pouco. Quanto você lê a Bíblia? Pouco. Aí eu perguntei uma vez para o irmão, para que Deus vai levar você para as nações? Como assim? É uma promessa dele para mim. Tu não está fazendo nada aqui, irmão. Você não faz diferença nenhuma aqui. Que diferença você vai fazer lá? Ela ficou brava comigo, mas depois de um tempo eu descobri que, na verdade, ela estava em pecado, ministrando no altar de Deus e tendo relacionamento sexual, tendo relações sexuais com o namorado. E logo depois de um tempo afastou. Ou seja, ela não estava pagando preço nenhum. Não queria fazer nada para andar com Deus e nem para honrar a Deus. Então entenda, se nada está acontecendo na sua vida é porque você não tem feito nada na sua vida espiritual. Você não tem andado com Deus. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma frase para você anotar. Se você está sendo impedido, é porque não é Deus agindo. Porque quando Deus age, ninguém te impede. Os seus sacrifícios e a sua adoração transformam você. Porque você é transformado naquilo que você adora. E para andar com Deus tem que ter vida de sacrifício. Então, se você não está sendo transformado na sua vida, é porque você não tem andado com Deus. Porque você é transformado naquilo que você adora. E se você andar com Deus e você se relacionar com Deus, você vai ser transformado. Então, essas transformações que não acontecem na sua vida é porque você não anda o suficiente com Deus. Porque a partir do momento que você andar com Ele, você vai ser transformado à imagem e semelhança dEle. Se o teu chamado ainda não está acontecendo, é porque você não paga o preço que Ele exige de você. Se o seu destino ainda não foi liberado, é porque você não paga o preço suficiente para que o seu destino seja liberado ainda. Não tem a ver, entenda, Deus vai usar seus pais espirituais para te levar até onde você já foi em Deus. Seu pai espiritual, ele só pode te levar no físico até onde Deus já te levou no espírito. Ele não vai levar você se você não estiver andando com Deus, porque Deus não vai liberar você para ir. Aí você bota a culpa no seu pastor, a culpa é sua, porque você não está pronto. Você não anda com Deus e Deus não te enviou ainda. Quando Deus te enviar, fica despreocupado se o pastor não vai te pedir. Ele vai ser canal de Deus para liberar você. Vai ser canal de Deus para mandar você. Como o meu pastor faz hoje. Eu chego para ele e falo assim, pai, meu apóstolo, o pastor Samuel, que é meu líder da juventude, meu apóstolo. Quando eu fui para São Paulo, eu liguei para o meu apóstolo e falei com ele, eu estou com um convite em São Paulo, estou indo ministrar, quero que o Senhor me abençoe. Ele orou por mim, me abençoa. Pedi para o meu pastor da juventude, vai, Deus te abençoe. Sabe o que eu já ouvi do meu pastor? Ele falou assim, quem sou eu para me meter entre você e o que Deus está fazendo na sua vida? Vai, meu filho, deixa Deus te usar. Por que ele não é empecilho? Porque Deus me enviou. Ponto. Acabou a história. Homem nenhum atrapalha. Quando Deus te envia, ninguém se mete entre você e o que Deus tem para fazer. Se tem pessoas se colocando entre você e seu propósito, é que Deus ainda não te enviou. Tenha paciência, paga o preço, ande com Deus, sacrifique, se relacione com Jesus, entre para a maior dimensão de sacrifício, de renúncia que você pode entrar. Aí seu destino vai ser desatado, e aí você vai desfrutar do que Deus tem para você. Se nada está acontecendo na sua vida, é porque você não tem feito nada de diferente na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Você está esperando o sobrenatural de Deus, pagando o preço de criança. Comece a pagar preço de homem e de mulher de Deus. Só senta em lugares de governo quem tem preço e sacrifício feito
para estar naquele ambiente. Ninguém chega lá de graça. A graça te salvou, te transformou e te libertou. Mas o discipulado vai custar tudo para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero de verdade que isso tenha mexido com você, que isso tenha mudado sua mentalidade sobre uma vida cristã acomodada. E que você de verdade comece a andar com Deus na dimensão que você tem que andar. Porque de verdade as coisas na sua vida só vão acontecer quando você aumentar o seu nível de sacrifício e de renúncia. Sai da frente da Netflix, vai orar. Sai da frente da televisão, vai orar. Para de fazer tudo isso que você está fazendo, que não está acrescentando em nada no seu chamado, no seu destino. Vai andar com Deus. Andar com Deus é o que de verdade vai fazer acontecer. Não é culpa de ninguém. Eu acho que essa é a frase da noite. Quer dizer, a noite. Não é culpa de ninguém. Deus não está fazendo na sua vida o que Ele prometeu fazer. É culpa sua. Só sua. Somente sua. E quando você começar a fazer o que Deus pediu para você fazer, para que Ele te leve para as nações, aí sim as coisas vão começar a acontecer. Não é culpa de ninguém. Culpa sua, somente sua. O único responsável pela sua vida é você. Afinal, no dia do juízo final, a palavra fala que os pastores prestarão conta de nós. Mas o que o texto quer dizer com isso é que ele vai prestar conta daquilo que ele te ensinou. E se o que ele falou estava realmente alinhado com a palavra. Mas Deus vai pedir conta de sua vida para você. Quando Deus vai te chamar para prestar contas com você, Ele não vai chamar teu pastor junto para falar: pastor, vem cá. Ou apóstolo Edilson, vem aqui, que é meu apóstolo. Apóstolo Edilson, vem cá, você precisa prestar conta da vida de Ian. Aí o apóstolo vai dizer: era um menino bênção, congregava lá na igreja e tal. Ah, apóstolo, você sabia disso, disse que não sabia. Então peraí que eu preciso conversar com o Ian aqui. Deus vai pedir conta de sua vida para você, querido. Deus vai pedir conta da maneira que você viveu para você. É você quem vai prestar contas para Deus. Então entenda isso. Pare de botar a culpa nos outros. Por nada está acontecendo na sua vida. E comece a pagar o preço. Comece a sacrificar. Comece a andar com Deus de verdade. Aí as coisas vão começar a acontecer. Porque Deus só libera autoridade. Deus só libera a autoridade de leão naqueles que têm vida de cordeiro. Lembra lá? O primeiro versículo que a gente leu? Jesus estava como morto diante do trono de Deus. Tem gente querendo ter autoridade de leão sem ter sacrifício de cordeiro. Tenha primeiro o sacrifício de cordeiro e os céus vão bradar que você é leão em Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra de verdade tenha mexido com você, o quanto que ela mexeu comigo quando eu entendi ela. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor conduza eles numa vida real, de sacrifício, de busca de paixão, de relacionamento com o Senhor, para que eles se tornem de verdade aquilo que eles devem se tornar, para que aí o Senhor faça, através deles, aquilo que o Senhor anseia fazer. Nos leva, de verdade, a uma vida de paixão, amor, sacrifício e entrega ao Senhor, para que nós desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Tudo aquilo que é nosso, que está retido no céu, Senhor, nos faz ter dimensão daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, para que nós não pensemos duas vezes antes de sacrificar aquilo que nós precisamos sacrificar. Nós te damos graças, te honramos, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa presente na live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê essa semana, provavelmente na quinta-feira, que eu acho que é o dia que a gente vai fazer a live com o Gessé. Eu expliquei isso mais cedo, deixa eu explicar de novo aqui. Teremos uma live na quinta-feira com o Gessé, que é missionário nas Filipinas, está cuidando de criança em situação de rua lá. E um amigo e uma amiga minha, que moram aqui na cidade, mas não são daqui. O esposo estava viajando e a esposa passou mal dentro de casa. Como eles não têm muitos contatos aqui, eles entraram em contato comigo e me pediram socorro. Então eu recebi uma ligação de uma pessoa chorando, passando mal dentro de casa, basicamente desmaiando de tanta dor que estava sentindo. E eu tive que correr até lá para poder socorrer. Isso era 5h30 da tarde e eu saí do hospital quase às 10 da noite. Então o que acontece? Eu tive que cancelar a live porque eles não conhecem pessoas aqui na cidade. Eu conheço muito pouco, quase com pleonasmo, né? Eles conhecem poucas pessoas aqui na cidade e poucas dessas pessoas são de confiança. Então ligaram para mim, me pediram para ir lá socorrer. Eu tive que ir até. Era uma situação complicada, a pessoa estava quase desmaiando de tanta dor que estava sentindo. Então eu levei essa pessoa, era uma amiga minha, levei ela até o médico, fiquei em contato com o esposo por telefone, dizer o que estava acontecendo.
Graças a Deus terminou tudo bem, tudo em paz, não houve nenhuma complicação, os médicos conseguiram resolver tudo lá no dia e graças a Deus ela está bem, já está tudo 100%. Tá? Então foi uma situação de urgência que aconteceu, como eu falei, a pessoa estava quase desmaiando de tanta dor que ela estava sentindo, né? Quando eu cheguei lá, a pessoa estava com as mãos geladas, pressão baixa, de dor que estava sentindo, de uma situação de emergência que ela vinha passando durante a semana com acompanhamento de médico, mas acabou que no dia não tinha ninguém para socorrer ela, a médica dela tinha viajado, a gente teve que conseguir uma situação de socorro em outro hospital da cidade, com outro médico. Então, no mesmo hospital com outro médico. Então, foi uma situação de emergência, não tinha como dizer não, né? Não tinha como deixar de priorizar uma vida, uma pessoa, por causa da live. Amo o Gessé, amo vocês, mas era literalmente a vida de uma pessoa que estava em jogo nessa situação. Então, eu tive que cancelar a live da quinta-feira por causa disso. Mas vamos remarcar e a live vai acontecer essa semana. A gente vai ter a live com o Gessé, onde ele vai estar compartilhando com vocês aí um pouco do que é a vida real no campo missionário. Uma das coisas que eu quero conversar na live é sobre isso. O que é a vida real de um missionário no campo de missões. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica sobre isso e a coisa lá é muito mais intensa do que nós sonhamos ou do que nós pensamos nessa cabecinha nossa, ou que a gente inventa nessa cabecinha nossa. Então, essa semana teremos a live com o Gessé. Eu vou ficar aguardando vocês, vou fazer o cartaz de divulgação, vou só fechar com o Gessé a data aqui para poder compartilhar com vocês. Então foi esse o motivo do adiamento, né? Mas essa semana que vem, semana agora, vamos ter a live com o Gessé, ele vai compartilhar com vocês aí tudo que Deus tem falado e feito na vida dele. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. A live provavelmente vai ser na quinta-feira. Então eu vejo você quinta-feira aqui no Profeteia. Deixa eu esclarecer algo sobre os guias. Todo mundo que faz parte do Profeteia já sabe. A gente faz as lives, consequentemente a gente faz os guias práticos e libera os guias práticos. O que os guias práticos são? São tudo que a gente falou aqui na live, transcrito num PDF que a gente disponibiliza no grupo, aqui no Instagram, na nossa lista de transmissões disponibiliza. Só que as pessoas da equipe estão todas trabalhando agora, graças a Deus, no meio dessa pandemia, Deus abriu portas de emprego e os horários ficaram um pouco mais curtos. Então o que nós vamos fazer? Em vez de nós fazermos um guia toda semana, nós vamos pegar toda a série e quando terminar a série, nós vamos fazer um guia prático com todo o conteúdo que nós divulgamos, o que nós falamos aqui. Então os guias práticos não estão saindo por enquanto, mas vai sair um guia completo no final. No final que terminarmos a série sobre ativação profética, nós vamos soltar um guia completo sobre ativação profética e nós vamos disponibilizar gratuitamente para você. Então não está saindo o guia semanal, porque no final vai sair um guia com tudo para você poder ler, relembrar, estudar as lives. Teve gente que, inclusive quem tem caderninho do Profeteia, eu quero convidar você a postar o caderninho do Profeteia e me marcar, né? Fico muito feliz que eu vi o pessoal realmente estava imprimindo as coisas, fazendo o caderninho, e a gente está vindo aí com os dons do Espírito nível 2. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma semana de lives. Então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós teremos 7 dias de lives falando sobre os 9 dons do Espírito Santo. Teremos uma jornada de lives. Vai ser violento. Então a gente vai fazer breve. Eu creio que agora no mês de maio, eu vou anunciar para vocês a semana. Nós vamos fazer uma semana de lives, Dons do Espírito, nível 2. E eu conto demais com vocês para essa semana de lives. Eu tenho certeza que vai ser impactante. E lembra que eu falei um tempo atrás que a gente ia começar a fazer as lives privadas? Pronto. Meu casamento adiou. E por causa do adiamento do casamento, por causa dessa situação da pandemia, eu vou poder reorganizar agora esse treinamento que a gente vai fazer nas lives privadas, tá bom? Então esse treinamento das lives privadas já vai começar. Breve, agora no mês de maio, a gente começa as nossas lives privadas, que eu vou falar coisas nessas lives que eu não falo aqui no Instagram por causa de algumas prudências. Algumas coisas geram conversas, algumas são polêmicas, eu não quero estar falando isso aqui, mas nas nossas lives privadas a gente vai estar trabalhando com profundidade algumas coisas que eu não tenho também tanta liberdade para estar falando aqui. Quando vai começar? Mês de maio, nós vamos começar isso. Então, essa semana eu já anuncio alguma coisa aí para vocês, ficar atento aqui nas nossas redes sociais. Quem tem caderninho do Profeteia aí com os PDFs, tudo impressozinho, tira a fotinha, posta, me marca. Tem muita coisa nova vindo aí para o Profeteia. Então,
aguardo vocês. A gente vai começar essa semana já a divulgar algumas coisas e maio começamos numa semana intensa no Profiteia. Semana que vai ter live todo dia, convidados especiais que a gente vai ter lives no mês de maio, material do Profiteia saindo aí com todos os guias práticos de tudo que a gente falou daqui até agora. Como eu falei, não vai sair guia semanal nessas lives de agora, vai sair o guia no final. Vamos fazer um PDFzão, um e-book e liberar para vocês de maneira gratuita esse e-book no final das lives. Então quem está anotando, glória a Deus, aleluia. Para quem não está anotando, pode ter certeza, no final vai sair o guia prático para você, tá bom? A gente está se reorganizando na estrutura do Profiteia, como eu falei, Deus abençoou, todo mundo conseguiu emprego, estou muito feliz. Liz e Tainá conseguiram emprego, são uma pessoa que fazem meu material gráfico, né? As ofertas que vocês mandaram são direcionadas para elas. Então, inclusive, se tiver alguém aqui semear no Profiteia, você me chama aqui no privado, eu mando para você a conta, você semeia, esse valor é revertido na vida da equipe do Profiteia e está abençoando a vida dele. Se você quer semear a minha vida, você me fala, eu quero semear a sua vida. Pronto. Você manda a oferta lá. Quer semear do seu casamento? Manda a oferta lá, vai ser revertida para o meu casamento. O casamento ainda não tem data. A gente está dependendo aí da organização dos decretos para ver quando que a gente vai poder fazer, porque a gente quer fazer nossa cerimônia de casamento, porque é um culto de honra ao Senhor, nossa cerimônia. Então, estamos dependendo aí de como vai caminhar os decretos agora no mês de maio. Se tiver data, eu confirmo logo para vocês, tá bom? Mas essa semana a gente se vê na quinta-feira na live com o Gessé e se preparem. Tá vindo um tempo violento aí no Profiteia, eu tenho certeza que Deus vai mexer na vida de vocês. Então, Deus abençoe sua vida, um beijo no coração e eu vejo vocês quinta-feira aqui no Profiteia com o missionário Gessé lá das Filipinas. Quero mandar um abraço para Ju, para Claudinha, para minha sogra Terezinha linda, Clarinha, Kesley, meu amigo, Laurinha, Ieda, Milena, Beta Moreira, Licinha, Rodrigo Borges, Ionete Salvador, Gerúncia lá de Guanambi. Eu acho que Gerúncia é de Guanambi. Se eu estiver errado, me fala, viu, irmão? Luana Cardoso, Luzia e Noeli Regina Lopes. Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê quinta-feira aqui no Profiteia com o missionário Gessé lá das Filipinas. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. A gente se vê quinta-feira aqui no Profiteia.